Olá, começo esse vídeo já meio emocionada. Uma grande amiga minha me incentivou a estar gravando. Eu tenho um grupo de oração em casa que chama MSOD, que é Menina Segundo os Olhos de Deus. Devido a tudo que está acontecendo no mundo, eu não sei quando que a gente vai poder se reunir novamente. E eu queria poder contar um testemunho, tanto para elas como você que vai estar assistindo esse vídeo, e falar que existe um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus vivo, e que Ele opera milagres todos os dias, por mais que muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas Ele opera todos os dias, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. O Senhor é vivo e Ele cuida de nós. Deus tem cuidado da minha família e tem cuidado também da sua família. Esse ano eu brinco que Deus é um Deus de processo e Ele tem um grande propósito para todos nós. Mas muitas vezes é necessário a gente passar por um processo para Ele levar a gente para o verdadeiro propósito que Ele tem. Em janeiro eu cheguei de viagem lá pro dia 20, 21, não me recordo bem o dia. Assim que eu cheguei, fui ver minha família. E voltando pra casa, o meu pai me ligou, falou: Vi, você pode passar aqui na empresa? Eu preciso muito conversar com você. E chegando na empresa, eu vi que o olhar dele estava tenso, eu vi que a expressão dele tinha alguma coisa acontecendo. Eu tenho uma ligação muito forte com meu pai, então só pelo olhar, pelo jeito que ele se expressa, eu sei como ele tá, eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. E ele sentou para conversar comigo, para falar que ele estava com um tumor. Na hora, a minha oração foi: Senhor, não deixa eu chorar, eu preciso passar a força pro meu pai. Senhor, segura as minhas lágrimas, Pai, me ajuda, Senhor. E ele contando como tinha descoberto, quando eu já tinha marcado a cirurgia, ele já tinha feito outros exames. E o médico, ele não sabe, ele falou assim: Júnior, os seus exames de sangue estão perfeitos. Eu não sei o que me deu para pedir biópsia para você. E eu sei que é Deus cuidando em todo o tempo. E descobriu pela biópsia, né? Marcou a cirurgia dia 27 de fevereiro. Bom, até desse dia que o meu pai me contou, até dia 27, o Senhor falou grandemente no meu coração. Saindo da empresa, eu vim direto pra casa. Aqui é meu quartinho de oração, onde eu busco a Deus, onde eu leio a palavra, onde eu oro. Aqui é meu quartinho de guerra, meu momento com o Senhor. Eu entrei nesse quarto, dobrei meu joelho perante aquele sofá e eu falei: Deus, toda lágrima que eu derramar, todo sofrimento, toda a minha angústia, todo o meu medo, Senhor, vai ser no teu altar. E eu falei: Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso? E Deus foi falando dia após dia de uma tal maneira como eu nunca tinha vivenciado isso. Um dia ele falou: Filha, na tua fraqueza que eu te faço forte. Filha, não é pra morte, mas é pro meu nome ser glorificado. Filha, voltem pra mim, voltem pro meu propósito, voltem para aquilo que eu chamei vocês. E Deus foi ministrando, e realmente desde aquele dia até o dia da cirurgia, Deus operou assim muitas coisas, em detalhes, em grandes coisas, porque Deus é um Deus de detalhes. E eu fui anotando tudo no meu caderninho, quem sabe fica para um próximo vídeo de eu estar contando para vocês. Mas grandes coisas o Senhor começou a fazer, e como Ele é bom. No dia 27, chegou o dia da cirurgia, né? Meu pai deu entrada um dia antes no hospital, porque a cirurgia era às 6 horas da manhã. Eu saí de madrugada daqui de São Carlos e fui até São Paulo. A cirurgia demorou 7 horas. O que era para ser, se eu não me engano, 3, demorou 7. O meu pai, ele sofreu um atentado, então ele tem muita aderência no corpo dele, e o intestino dele é super complicado.
Ele fez uma cirurgia robótica. Então, só para o robô entrar no corpo de uma pessoa normal, demoraria, assim, 10 minutos. Só para entrar no corpo do meu pai, demorou 3 horas. E meu pai também tem 4 balas ainda no corpo dele. Então, ele não pode fazer ressonância. Então, o médico falou, o Júnior, conforme o robô ia, era uma caixinha de surpresa. Porque tudo era novo, por conta de eu não ter o exame, a ressonância, era sempre alguma novidade, algo novo. E depois o médico falou, a cirurgia foi um sucesso, mesmo tendo tudo isso, todas essas complicações. Eu falei, Deus, o seu nome vai ser exaltado, porque é o Senhor fazendo mais uma vez um milagre na vida do meu pai, e o médico falando que conseguiu tirar todo o tumor, e agora ia ter que esperar a biópsia sair e tudo mais. Mas ele muito alegre com o resultado da cirurgia, e nós sabemos que é o Senhor cuidando em todo o tempo. Bom, meu pai operou na quinta, era para ele ter alta no sábado. Porém, meu pai, uma das balas, quando meu pai sofreu o atentado, pegou o intestino. Então, o intestino dele é muito complicado, é muito delicado o intestino dele. Ele teve que fazer 2 cirurgias, tirar 2 partes do intestino. Bom, devido à cirurgia, por ter mexido e tudo mais, ele não estava conseguindo ir ao banheiro. E ele sairia do hospital a hora que ele estivesse indo ao banheiro, eliminando gases, como que mexia muito, então ele estava com muita dor também. Então eles estavam aplicando morfina e ele sentindo muita dor. Bom, um passinho de cada vez. No domingo à noite, nós orando, Deus, para funcionar o intestino, clamando ao Senhor. No domingo à noite, ele foi um pouquinho no banheiro. E meu coração já se alegrou, já comecei a louvar, a cantar e agradecer ao Senhor. Mesmo que tinha sido pouco, mas meu coração já estava alegre. Por isso que Deus estava fazendo. Mas na madrugada de domingo para segunda, meu pai vomitou muito. E minha mãe estava com ele, já tinha voltado para São Carlos, e nós não sabíamos o que estava acontecendo. Então os médicos chegaram, minha mãe relatou o que tinha acontecido. Eles fizeram um raio-x e viram que uma alça do intestino estava inflamada e que ele precisava eliminar gases e por isso tinha água também no estômago. Então eles precisavam colocar um tubo no nariz do meu pai. Quando ele sofreu o atentado, ele colocou esse cano, essa sonda, né? Esses nomes técnicos, essa sonda no nariz. E eu sabia o quanto isso machuca ele, o quanto dói ele usar essa sonda. E na segunda-feira que os médicos falaram que ia ter que colocar essa sonda, minha mãe me ligou, era mais ou menos meio-dia. E eu atendi, ela muito desesperada. Falou, Vi, o teu pai vai ter que colocar a sonda, doutor Emerson tá entrando pra colocar, e ela toda desesperada. E eu, mano, Deus tá com a gente, Deus é fiel, Deus não desampara, Ele é o nosso sustento. E eu passei a 1h da tarde até as 5h da tarde, chorando sem parar, aqui mesmo nesse lugar. Tinha hora que eu me jogava no chão, tinha hora que eu ajoelhava, e chorando, assim, desesperadamente. Eu não tinha força pra nada, eu tava preocupada do meu pai estar sentindo dor, preocupada com toda a situação, com tudo. E naquele dia, nós tínhamos o nosso MSOD aqui em casa. E eu falava assim, Deus, eu não vou pregar. Eu não tenho condição para pregar. Olha meu estado, Senhor. Senhor, eu não consigo, eu só consigo chorar, eu só consigo chorar para Ti. E eu chorava. Eu não tinha força mais para nada. Foi a tarde inteira chorando. Não tinha preparado a mensagem, não tinha nada, eu só conseguia chorar. E naquele momento, era umas 5h da tarde, eu ouvi nitidamente a voz do Senhor falando, filha, levanta, você tá aqui pra mudar a vida de pessoas.
Independente do seu medo, independente daquilo que você tá passando, você tá aqui pra mudar a vida de pessoas. Sou eu que vou te capacitar pra pregar, sou eu que vou estar falando. Levanta. E naquele momento, eu senti uma força do céu como nunca na minha vida eu tinha sentido. Deus trouxe algo tão forte ao meu coração e eu comecei a anotar, a ministrar tudo que Deus estava falando no meu coração. E naquele dia, eu preguei como nunca eu preguei na minha vida, com muita autoridade, porque não era eu pregando, era literalmente o Senhor, porque eu não tinha força para falar, eu não tinha força para pregar, eu não tinha força para nada. E quando eu saía da presença do Senhor, eu tinha medo. E quando eu entrava na presença do Senhor, ministrando para as meninas, eu sentia uma glória, algo tão grande de Deus, que eu falei, Senhor, só o Senhor mesmo para fazer isso. E um sim pro Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso era na segunda-feira. Na terça-feira eu fui para São Paulo, eu tenho um irmãozinho pequenininho, Benjamin, e a minha mãe ia vir ficar com ele, porque ela já tava alguns dias no hospital e precisava vir ficar com ele, e eu fui para São Paulo para ficar com meu pai. Chegando lá, meu coração... Eu não tinha visto meu pai, então ele ainda tava bem inchado, tava com essa sonda e mexeu muito comigo, doía ver meu pai com aquela sonda. Eu falei, Deus, em todo tempo, eu só vou profetizar. Eu vou profetizar a vida, eu vou profetizar que esse destino vai funcionar em nome de Jesus. E eu molhava minha mão com óleo ungido sem meu pai perceber. E só ficava assim, pai, em nome de Jesus, o intestino funciona. Sem ele ver, não, eu ficava com a mãozinha assim e eu tirei várias fotos, eu profetizando vida, eu profetizando que o intestino ia funcionar, que o milagre ia acontecer pra honra e glória do nome dele. E eu ungia o quarto, ungia a cama dele, ungia o banheiro, eu ungia tudo. E eu fui almoçar no hospital mesmo. Eu tava almoçando e Deus começou a falar comigo. Tinha uma mulher ao meu lado, e falando assim, filha, ora por ela. Filha, vai orar por ela. Filha, vai orar por ela. Eu falava assim, Deus, como eu vou orar por essa mulher? Eu vou chegar e, filha, vai orar por ela. E num piscar de olhos, assim, parece que Deus, o Espírito Santo me empurrou. E quando eu percebi, eu falei, oi, tudo bem? Meu nome é Maria Vitória, Deus mandou eu vir orar por você, eu posso orar por você? E Deus ministrava ao meu coração um renovo na vida dela, e com algo que eu nunca tinha vivenciado, e Deus falava sobre um renovo, e eu orava. E aquela mulher começava a chorar no meio do restaurante, no meio do hospital. Eu falei, Deus, o que o Senhor tá fazendo? E eu clamava por um renovo, e ela me abraçou, ela falou, Vitória, você foi um anjo na minha vida, e enfim, foi um momento assim muito de Deus, muito algo que Deus preparou realmente para aquela vida, para aquela mulher. E Deus ministrava meu coração, filha, é um sim pra mim, as demais coisas serão acrescentadas. Você tem que falar sim pra mim, você tá aqui pra mudar a vida de pessoas, independente se você tá com medo, independente se você tá angustiado, independente de como você está. E eu terminei de orar por ela, a mesa dela tava aqui, a minha mesa tava aqui. Eu voltei, então no que eu voltei, uma mulher que tinha me prejudicado, eu sou daqui de São Carlos, me prejudicou, eu fazia estágio no fórum de São Carlos, acabou me prejudicando por algumas coisas que ela falou sobre a minha pessoa e tudo mais. E foi um dia, assim, muito ruim, porque ela falou coisas que não eram verdade, coisas que não eram reais e que eu não tinha feito. Mas, enfim, passou, e no que eu volto pra sentar na minha mesa, essa mulher que me prejudicou falando essas coisas, ela me abraçou, eu nem sentei na cadeira. Ela me abraçou, começou a chorar, falando assim, Vitória, me perdoa por tudo que eu te fiz. Vitória, me perdoa por cada palavra que eu falei, me perdoa por tudo.
E chorando muito. Eu falei, não, você não tem que me pedir desculpa, eu só quero que você saiba que eu nunca tive essas atitudes que você disse e tudo mais. Ela, vamos marcar um café, e eu de todo o coração falei, vamos. Não deu tempo desse café, por conta de eu estar com meu pai. Mas eu falei assim, Deus, olha isso que o Senhor tá fazendo. Essa mulher no meio do hospital, em São Paulo, nesse restaurante, vindo me pedir perdão. E eu falei, Deus, e de coração mesmo, o que ela precisar hoje de mim, qualquer coisa que ela precise, eu vou estar ajudando ela. E eu falo de coração, com muito amor mesmo, sobre a vida dela. E eu liguei pra minha mãe e falei, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, Deus, só o Senhor mesmo pra estar fazendo isso, capacitando. Voltei pro quarto, contei pro meu pai. Meu pai falou assim, Vitória, para de falar. Porque eu tava tão eufórica com aquilo que tinha acabado de acontecer. Eu falei assim, pai, só Deus pra fazer essas coisas. Olha a grandeza dele. E depois eu troquei telefone com essa mulher que eu orei. Ela me testificou várias coisas, contou o testemunho dela. Foi algo tremendo da parte de Deus. Eu falei assim, Deus, como é bom ouvir a tua voz. E no domingo, na terça-feira, isso era na terça, à noite, Deus começou a falar ao meu coração, você vai 7 dias só agradecer, só me adorar. Você não vai pedir nada, você vai só agradecer. E eu falava, Deus, eu tô aqui num hospital, precisando de um milagre, o Senhor, amém. Os resultados do meu pai começaram a diminuir, então, graças a Deus, eu fui anotando dia após dia, eu fiz um diário, perdeu 1 quilo, o exame tal caiu, assim, tudo pra nunca esquecer de cada detalhe que o Senhor fez. Mas era perto da hora do almoço, da quarta-feira, do dia seguinte. A cardio, que acompanha a minha família, uma pessoa maravilhosa e muito querida por nós, chegou pra ver meu pai, como ele tava, e viu que ele tava com arritmia. E naquele momento ela ficou muito preocupada. Ela falou, nós estávamos no quarto, ela falou, Júnior, eu vou te transferir pra semi-UTI, porque a gente tem que fazer monitoramento, tem que diminuir essa arritmia, a gente tem que abaixar com urgência. E naquele momento eu lembrava que Deus tinha falado, filha, só agradece. Eu falei assim, Deus, o Senhor gosta de realmente testar a nossa fé. Eu falei, eu não posso ver pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô ouvindo, mas vai ser pela minha fé, Deus, eu vou te agradecer. E eu cantava aquela música da Ana Paula Valadão, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Senhor, eu te agradeço. Em todo o tempo eu tava fazendo um propósito de oração de 3 em 3 horas e eu só conseguia cantar esse louvor pro Senhor. E estavam providenciando a transferência do meu pai. Minha mãe tava muito nervosa, porque ela tava aqui em São Carlos. Ela falou, Vi, você quer que eu vá pra aí? Eu falei, não precisa, deixa que eu ajeito tudo aqui, tá tudo bem. Meu pai ficando nervoso, assim, com a situação, porque a médica, ela foi muito clara. Ela falou assim, a gente tem que reverter isso em 24 horas. Porque se a gente não reverter isso, a gente vai ter que entrar com um anticoagulante. Aí o oncologista e o médico do intestino falavam assim, não, ele não pode tomar anticoagulante porque pode ter sangramento. Aí vinha ela, se ele não tomar anticoagulante, pode ter derrame. Então, assim, era um milagre realmente de Deus reverter em 24 horas. E ela foi muito clara comigo. Ela falou, Vitória, eu não sei se a gente vai conseguir reverter em 24 horas. Eu não sei. Bom, meu pai foi transferido pra CM. Enquanto ele estava sendo transferido, eu estava guardando as roupas, pegando os nossos acessórios, roupas, livros, né? E organizando tudo. E eu falava assim, Deus... Aí ele falava, só agradece, filha, só agradece. E eu, sem força nenhuma, e eu só agradecendo e pondo louvor dentro do meu coração, louvando ao Senhor. E Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus maravilhoso, que é Ele que dá força, é Ele que cuida. E Ele quer que realmente a gente entregue o nosso coração para Ele, por mais que os nossos olhos não conseguem ver.
E o moço que trabalhava lá no hospital, que foi me ajudar a levar as coisas pra SEMI, ele era evangélico. E, Deus, só o Senhor mesmo pra fazer isso. E ele falando do amor de Deus, falando do Deus vivo, desse Deus poderoso que a gente serve. E eu falava, Deus, Senhor é um Deus de cuidado. Pai, obrigada, Senhor, por ter enviado Ele pra estar me ajudando a levar as coisas, porque eu vejo que o Senhor cuidando de cada detalhe. Obrigada, Senhor, pela vida dele, obrigada por cada palavra que Ele colocou no meu coração. Ele até falou, Vitória, me passa o nome do seu pai, eu vou estar orando, vou colocar na igreja pra gente estar orando. Eu falei, amém. Eu falei, Deus, obrigada por isso. E meu pai chegou, acho que era 1 hora, 2 horas no quarto, e aconteceu uns errinhos, e só foram introduzir o remédio pra diminuir a arritmia às 5 horas da tarde. A hora que a médica chegou e viu que não tinham colocado ainda o remédio. Mas a gente vê que é Deus agindo em cada detalhe, pra honra e glória do nome dele. E colocou 5 horas da tarde esse remédio. Era 7h38. A doutora me manda mensagem falando assim, Vitória, o quadro reverteu. Não vamos mais precisar entrar com os medicamentos. Eu lembro que eu tava fora do quarto, eu entrei chorando. Falei, pai, que nem uma doida. Falei assim, glória a Deus, Deus fez um milagre em 2 horas. O que a doutora tava com medo de não conseguir reverter o quadro em 24 horas, Deus fez em 2 horas. E eu falei, pai, é ele. E ele falou, filha. E nós oramos, agradecemos. Eu falei, Deus, como o Senhor é bom. E naquela tarde também, minha mãe tinha orado com uma missionária a tarde inteira, a igreja também aquele dia orou. E meu pai também não tava indo ao banheiro, não tava. O principal era ele eliminar gases. Ele eliminando gases, essa alça que inflamou, ela iria desinflamando. Então, o milagre mesmo também que nós precisávamos era dos gases. E os médicos falavam em todo o tempo, Júnior, você tem que caminhar, Júnior, você tem que andar, Júnior, anda, Júnior, caminha. E todo o tempo, assim, pro organismo ir funcionando e tudo mais. Quem é da área de saúde sabe a importância disso. Bom, naquele dia que meu pai teve a arritmia, ele não pôde andar. Ele ia ter que ficar 24 horas deitado. A médica proibiu ele de caminhar, proibiu ele de fazer qualquer coisa. Então ele passou o dia inteiro deitado. E eu lembro que naquela madrugada, quando tá no hospital, eu praticamente não dormia. Eu ficava só olhando, vendo como que meu pai tava, vendo como tava o líquido da sonda, vendo tudo. E eu lembro que eu tirei uma foto, a hora que a doutora falou, quando chegar no monitoramento 75, que é o normal dele, Vitória. E eu lembro que era, se eu não me engano, 3 ou 4 horas da manhã. A hora que eu vi, minha felicidade foi tanto, eu tirei até foto, mandei pra ela. Falei, Deus é bom, doutora, já tá tudo normal. Graças a Deus, Deus operando milagre em cada detalhe. Naquele dia, era 6 horas da manhã, o meu pai pediu pra ir ao banheiro. E eu chamei o enfermeiro, porque ele tava cheio de aparelho, cheio de um monte de coisa. E o enfermeiro ajudou ele ao banheiro. A hora que ele grita, vem! Eu falei, pronto, meu pai caiu. E ele falou, consegui, meus gases saíram. E pra mim, foi uma alegria muito grande. Eu comecei a chorar. E falei assim, Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é lindo. E o Senhor é a própria medicina. E o Senhor opera grandes milagres o tempo inteiro. E eu falo assim, Deus, como o Senhor é bom. No dia que ele não andou, no dia que ele teve que ficar parado, foi aí o dia que ele realmente eliminou os gases, assim, diminuiu um pouco da inflamação nessa alça. Eu falei assim, Deus, é só o Senhor mesmo, porque a medicina fala que ele tinha que andar pra soltar os gases. E aí no dia que ele não anda, no dia que ele fica o dia inteiro deitado, é o dia que ele tem os gases. Eu falei, Deus, como o Senhor é bom.
E ele falando o tempo inteiro, filha, confia em mim, filha, só agradece, filha, eu sou a própria medicina. E Deus falava muito forte isso ao meu coração, muito nítido, realmente Deus falando. A luz tá atrapalhando um pouco. E todo o tempo eu agradecia e só agradecia porque era isso que Deus tava falando. E não tinha... Isso era na quinta-feira. Não tinha... No dia seguinte, os médicos não davam nenhuma expectativa de passar a sonda pra ver se como que tava, se tirava a sonda, se não tirava. Eles falavam assim, um dia de cada vez. E em nenhum momento davam esperança pra gente, em nenhum momento falavam de dias, de nada. E naquele dia, a hora que o médico veio, ele falou assim, nós vamos passar a sonda hoje, pra ver se... Não, eu não lembro se era a sonda, o contraste, pra ver se a gente consegue tirar a sonda. E a gente não tinha nem essa esperança. E eu falei assim, Deus, é o Senhor cuidando, é o Senhor fazendo milagre atrás de milagre. Minha mãe veio pra cá, foi pra São Paulo, na verdade, me perdão. E eu voltei pra São Carlos. Eu saí de lá, o meu pai tava mais calmo, mais tranquilo. E voltando de São Paulo, eu falo assim, Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor capacita, o Senhor dá força. Quando meu pai sofreu o atentado, eu não tinha força pra ouvir um diagnóstico dele. Os médicos iam conversar com a minha família, eu não tinha coragem de ouvir nada. Quando meu pai ia fazer cirurgia, eu ficava trancada dentro de uma saída de emergência, porque eu tinha medo de ouvir alguém ligar e falar que ele tinha morrido. E quando ele teve depressão também, eu não conseguia ficar 10 minutos com ele conversando. E voltando de São Paulo, eu senti muito forte a presença de Deus e eu vim de São Paulo aqui só agradecendo, só orando. Eu pus meu fone de ouvido e ficava repetindo a mesma música, o mesmo louvor. E eu falava assim, Deus, você me capacitou pra conseguir levar meu pai pra uma UTI, tentar deixar ele mais calmo. Senhor, foi o Senhor que me capacitou pra conversar com os médicos, pra ouvir os diagnósticos, pra tudo. Eu falei, Deus, olha, é o Senhor, porque a Vitória que eu conheço não é capaz disso, ela tem medo, ela fica angustiada, ela fica tudo. E eu falei assim, Deus, olha o que o Senhor fez, foi o Senhor que me capacitou, foi o Senhor que me deu força pra estar ali com meu pai, pra estar levando ele pro Maceme, pra estar fazendo tudo esses dias que eu fiquei no hospital. Eu falei, Deus, muito obrigada. E eu esqueci de um detalhe, no dia que eu cheguei no hospital, Deus falou muito comigo que meu pai, domingo, estaria em casa. E eu falei, Deus, é pela fé. E eu até anotei o dia, né, tudo certinho, porque eu falei, Deus, vai ser pela fé que eu vou crer nisso. E eu cheguei em São Carlos. No que eu cheguei em São Carlos, demorou uns 15 minutos, a minha mãe me manda mensagem. O contraste passou, assiste o vídeo. E ela filmou o doutor tirando a sonda do nariz do meu pai. E eu falei, Deus, como o Senhor é lindo. E eu tomava banho, eu pulava, eu falava, Deus, muito obrigada por isso, muito obrigada. A gente não valoriza pequenas coisas na nossa vida. A gente não valoriza, muitas vezes, a gente conseguir fazer as nossas necessidades sem precisar de ajuda. Ou da gente tá com os exames tudo bem, da gente tá simplesmente respirando, a gente não valoriza isso. Você estando em um hospital, vendo que é precioso o seu intestino tá funcionando, é muito precioso você realmente tá fazendo xixi, e você passa a ver a vida de uma outra maneira, a valorizar pequenas coisas, e Deus mostra isso claramente. E a minha vida mudou totalmente, estando no hospital, desde o atentado, e esses momentos que nós vivenciamos todos esses dias. Deixa eu ver se vai melhorar a luz aqui. Talvez melhore um pouco. Tá escurecendo. Bom, na sexta-feira, a minha mãe ligou
de manhã e falou assim, Vi, os exames do seu pai subiram um pouco, tô um pouco preocupada, eu senti a voz dela preocupada. Em todo o tempo eu estava orando e Deus só falava assim, filha, confia em mim. Filha, sua confiança tem que estar em mim, não tem que estar nos médicos. Filha, confia em mim, só agradece. E eu falava, Deus, é realmente o Senhor testando a nossa fé, o quanto a gente se entrega ao Senhor. E demorou, acho que 1 hora, mais ou menos. O meu pai me ligou, filha, você pode dar um glória a Deus? Aí eu falei, o que aconteceu? Acabou de tirar a sonda da urina, diminuiu o soro pela metade, eu emagreci 1 quilo. Eu falei, pai, glória a Deus. E aí Deus falava, filha, sua confiança tem que estar em mim, não tem que estar naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está vendo. E foi dia após dia, Deus o tempo inteiro falando, filha, confia em mim, filha, só agradece. E eu no propósito, orando, clamando, Senhor, a igreja orando, pessoas amadas orando pela vida do meu pai, orando, porque os médicos não davam esperança, né? E na sexta-feira à noite, eles introduziram proteína, um líquido, né, proteico pro meu pai tomar. Isso eles também não davam esperança quando poderia acontecer. E falei, Deus, glória a Deus por esse líquido proteico, né? Ele tava sem se alimentar todos esses dias, só com soro. No sábado, continuamos orando. No domingo, a alça do intestino ainda não tava boa, ainda ela tava inflamada. Mas meu pai teve alta, ele tava, acho que um pouco angustiado de vir pra casa, não sei. Ele teve alta. E eu falei, Deus, só o Senhor mesmo, né? Eu falei pra minha mãe, mãe, Deus tinha falado que papai ia estar domingo em casa. Mas com todas as... só tomando líquido, qualquer dor, ele tinha que voltar pra São Paulo correndo. Com um monte de manual que o médico tinha passado. Bom, no domingo eu fiz um cartaz para receber ele, comprei vários livros evangélicos porque ele não pode sair de casa, então eu comprei vários livros para ele fazer leitura, uma Bíblia nova também, que eu gosto muito, indico para vocês a Bíblia Mensagem. Bom, no domingo, aí na segunda-feira eu fui de manhã lá ver ele. Ele tava com a barriga um pouquinho inchada ainda, andando bem devagar, né? Ainda tava doendo um pouco, tava um pouco inchado. Mas na segunda noite o pastor foi lá orar com ele, nós íamos fazer uma oração para realmente eliminar os gases, realmente voltar ao normal. A barriga dele tava muito inchada mesmo. E aquilo me deu uma agonia muito grande no meu coração. Eu fiquei muito preocupada, porque não tava de manhã daquele jeito. E meu coração dava assim, eu ficava nervosa, com medo. Mas continuamos orando, continuamos crendo, porque temos a Deus, o que agrada a Deus é a fé. Então, em nenhum momento nós paramos de orar e clamando pela vida do meu pai, e clamando por um milagre. Oramos e eu vim embora pra casa. No que eu vim embora pra casa, acordei 3 horas da manhã, aquele propósito de 3 em 3 horas. Às 6 horas que eu acordo pra orar, eu vi uma mensagem da minha mãe. Era 4h38, 4h44, alguma coisa assim, que ela tinha me mandado uma mensagem. Falou assim, Vi, viemos pra São Paulo, seu pai estava com muita dor. Só que eu pensei assim, Deus, se eu ligar pra ela deve estar correndo com as coisas lá do meu pai, eu vou atrapalhar. Só escrevi uma mensagem, orando, me liga quando estiver mais tranquila. E a partir daquele momento que eu vi aquela mensagem, eu não parei de orar. E em todo o tempo Deus ainda falava, era uma semana que eu só poderia agradecer. E eu falava assim, Deus, eu só te agradeço, Pai, eu não sei o que o Senhor tá fazendo nesse momento agora, mas eu louvo e te agradeço, Deus. E muito angustiada, chorando, nervosa, assim,
né, o tempo inteiro chorando realmente pra Deus, o tempo inteiro ajoelhada. E louvando só por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Eu te louvo, te agradeço. Foi que ela me ligou, ela falou assim: Vi, seu pai gritava de dor, a gente veio correndo pra São Paulo. Vão fazer uma tomografia pra saber o que tá acontecendo. Os médicos já acham que rompeu o intestino. E os médicos tinham falado que se tivesse rompido o intestino, ia ser uma catástrofe. Assim, não saberiam o que iria acontecer com meu pai. Porque assim, o intestino já estava inflamado. E ter rompido e ter mexido e mexer nele de novo. E assim, eles falaram, a gente ia tentar, mas a gente não sabe o que ia acontecer. Eles deixaram isso bem claro. E eu falei, Deus, e o tempo inteiro Deus falava: filha, confia. Filha, sua confiança tem que estar em mim. Filha, eu estou no controle. E Deus falava nitidamente, como nunca falou na minha vida isso. Tão forte, tão forte, tão forte no meu coração. E as circunstâncias não mostravam. E eu falava: Deus, realmente temos que ter fé. Realmente temos que acreditar que o Senhor pode, que o Senhor é vivo, que o Senhor é poderoso, Deus. E aí ela me liga, ela falou assim: seguinte, o intestino não rompeu. Eu falei: glória a Deus, Senhor, é o seu nome que será glorificado. E tentaram colocar a sonda de novo no nariz dele, não conseguiram, ou seja, não tem líquido no estômago. Eu falei: Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por isso. Mas tem muita água no corpo do seu pai, na barriga, assim, né? Tem muita água e eles não sabem de onde tá vindo essa água, eles não sabem o porquê dessa água, não sabem. Marcaram uma punção 3 horas da tarde pra tentar retirar esse líquido. E eu falava: Deus, uma montanha russa de emoções. Uma amiga minha brincou, ela falou assim: você tá vivendo num parque de uma montanha russa, né? Eu falei: tô. E eu falo assim, em todo tempo, Deus quer ver realmente o quanto a gente confia nele, o quanto realmente a gente entrega o nosso coração, independente daquilo que a gente tá vendo, independente das circunstâncias. E no que minha mãe no meio do dia ligou, falou: Vi, são 6 líquidos que tem na barriga do seu pai. 6 líquidos que eles vão tentar tirar por essa punção. Então eles tentaram tirar 3 horas da tarde. E só saiu 1 litro. Desses 6 litros, só saiu 1 litro pela punção. Aí eu perguntei: mãe, mas e aí, qual é o próximo passo, não sei o que. Ela: não sei, só saiu 1 litro. Aí ela falou: mas tem que tirar tudo. Aí os médicos entraram, ela falou assim: Vi, teu pai tá indo pra cirurgia agora. Aí eu achei que meu mundo ia desmoronar. Teu pai tá indo pra cirurgia agora, vão tirar esse líquido. E o doutor falou, o médico do intestino falou assim, que se tiver alguma coisa, um problema no intestino, já vai operar, não sei o que, tal. E mais uma vez eu achei que meu mundo ia desabar. Porque eu sabia o quanto era arriscado meu pai passar por uma cirurgia e tudo mais. E eu orava, e eu moro num prédio, eu já tava ventando, pus uma coberta e eu tô o tempo inteiro clamando o Senhor, e o tempo inteiro Deus falava: filha, confia, filha, nada foge do meu controle, filha, confia, eu estou no controle, filha, eu sou a própria medicina. E eu lia também tudo que Deus estava ministrando todos esses dias no meu coração, porque é isso que me dava esperança. E eu falo assim: Deus, eu não sei o que o Senhor tá fazendo, mas eu te louvo e te agradeço. E eu só conseguia fazer isso porque era isso que Deus estava me pedindo. Era 10 horas da noite, a minha mãe me manda mensagem: Vi, os médicos acabaram de chegar, eles se encontraram numa salinha, né? A cirurgia foi um sucesso. Eu falei: glória a Deus! E eu chorei muito e eu pulei porque eu tava com tanto medo. E eu falei: Deus, como o Senhor é bom. E os médicos ficaram muito felizes, assim, eles tiraram mais 4 líquidos, ainda tinha um líquido, então meu pai ficou com dreno. Mas estavam muito felizes com o resultado da cirurgia, que foi um sucesso. E aí era um dia de cada vez novamente, né?
E naquele dia meu pai tinha tomado anestesia geral. Bom, pelo menos eu quando tomei, fiz uma cirurgia, passei por uma cirurgia, meu intestino demorou muito pra voltar. Então minha mãe falou, bom, estaca zero, né? Teu pai tomou anestesia, o intestino deve parar, então, né, só Deus sabe. Eu falei assim, não, não vamos voltar a estaca zero, Deus vai fazer um milagre. E naquela noite que ele tinha acabado de operar, ele teve muito gases mesmo, pra o nome do Senhor ser glorificado. Gente, eu não tenho vergonha de expor isso, porque foi Deus que fez um milagre. Então nós precisamos falar do nome dele, precisamos exaltar tudo que ele é, tudo que ele faz por nós. E naquele dia eu falei, não acredito, anotei no meu caderninho, estava muito feliz com isso, com essa notícia, e os médicos também muito felizes, e eles falaram, Júnior, você sabe o que aconteceu com você, foi um milagre, porque se o seu intestino tivesse rompido, e a chance era muito grande pelo seu histórico, por como estava o intestino, ia ser uma catástrofe, e eles deixaram isso muito bem claro. E é muito lindo ver o médico dele falando, foi um milagre que aconteceu com você. Foi um milagre o doutor ter conseguido fazer a cirurgia robótica para tirar o seu tumor. Foi um milagre, ele falando, né? Foi um milagre o teu intestino não ter rompido. E esse mesmo médico foi o que cuidou do atentado do meu pai. Então ele realmente vê a grandeza de Deus, assim, como Deus opera milagre todos os dias. E foi um passinho de cada vez, de novo. Minha mãe veio para São Carlos, eu fui para São Paulo. Fiquei muito feliz quando eu cheguei no hospital. Meu pai, a barriga dele estava bem mais inchada. E eu cheguei em São Paulo, era na sexta-feira. E à noite o médico falou que ia liberar a comida para ele no dia seguinte. Ia ser comidinha assim, macarrãozinho, carne moída, mas pra ele comer muito devagar. E eu falei assim, como Deus é bom depois de todos esses dias ele sem comer. Deus cuidando, e a gente passa a valorizar pequenas coisas num simples prato de comida, da gente conseguir mastigar, da gente poder comer. Em todo o tempo, Deus cuidando, assim, de cada detalhe, os exames foram diminuindo, foi um passinho de cada vez, Deus enviando pessoas para estar orando pela vida dele, amigos que oraram pela vida do meu pai, eu louvo e agradeço a Deus. Foi um passinho de cada vez, eu passei o final de semana inteiro lá com ele, todo o tempo a gente agradecendo, todo o tempo a gente vendo um cuidado, um milagre acontecendo com ele, e eu anotando tudo, e como Deus é lindo. No dia 19, no domingo eu voltei, minha mãe chegou em São Paulo, mas foi no dia 19 que meu pai teve alta. Graças a Deus, a gente não tinha esperança de quando ele ia ter alta. Deus foi muito lindo, agiu em cada detalhe. E é no meio da crise que Deus acelera o propósito. Deus tem se revelado de uma tal maneira única nesse tempo que nós estávamos no hospital, falando aos nossos corações o que nós tínhamos que mudar. Porque eu fiz a seguinte oração: Deus, me perdoa por cada oração que eu deixei de fazer, por cada culto que eu deixei de ir, por cada abraço que eu deixei de dar. Senhor, me perdoa, Pai. E eu pedi perdão, porque muitas vezes a gente acaba se acomodando. E eu falei, Deus, eu não quero mais me acomodar. Eu quero realmente servir, eu quero realmente mudar a vida de pessoas. E diante de tudo que a gente está vivenciando todos esses dias, o mundo está vivenciando, há um Deus que pode fazer milagres, há um Deus que ele faz milagres todos os dias. E por mais que no hospital os meus olhos não viam o que Deus estava fazendo, a gente só orava, a gente só louvava, a gente só agradecia o nome dele. Independente de tudo que a gente está vendo, há um Deus vivo, há um Deus poderoso, há um Deus que é a própria medicina, há um Deus que é o médico dos médicos, há um Deus de amor, há um Deus de misericórdia, há um Deus vivo, e Ele está operando todos os dias na nossa vida. Então, o que Deus quer que a gente mude e que a gente esteja totalmente aberto
pra ouvir Ele falar. Porque Deus quer que a gente mude. Naquela frase que eu falei pra vocês, a crise acelera o propósito de Deus. O que a gente precisa mudar? Porque Ele cuida de nós, Ele é um Deus de detalhes. Então eu quero incentivar você a buscar o Senhor nesse tempo. Lê a palavra, ore, adore a Ele, porque vale a pena servir ao nosso Deus, vale a pena abrir mão de tudo que a gente tem que abrir mão, de tudo aquilo que nos afasta dEle, porque Ele opera milagres todos os dias e Ele é um Deus de detalhes. Muito obrigada por você estar assistindo o vídeo, eu queria ter compartilhado tudo que eu vivenciei, eu e minha família. Agradecer cada pessoa que orou pela vida do meu pai, que o Senhor te abençoe grandemente e falar que vale a pena servir ao nosso Senhor. Deus te abençoe. Obrigada.